Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje, dia de Pentecostes, os discípulos receberam o Espírito Santo e a Igreja Cristã foi criada, da qual Jesus Cristo é o cabeça. Mas se olharmos para dentro da nossa Bíblia, veremos que o Espírito Santo que os discípulos receberam é o mesmo Espírito de Deus, que Deus derramou sobre o juiz Otoniel para ser um bom juiz, lá em Juízes 3:10, sobre o filho do sacerdote Joiada para anunciar a mensagem de Deus, conforme 2 Crônicas 24:20, sobre os israelitas para obedecerem e cumprirem os mandamentos de Deus, conforme Êxodo 36:27, sobre a terra para que frutifique, Isaías 32:15, sobre Bezalel para ter inteligência, competência e habilidade no trabalho artístico do tabernáculo, conforme Êxodo 31:3. Deus derrama seu Espírito Santo sobre várias situações para que a sua vontade seja realizada. O texto sobre o qual nós vamos meditar nesse dia de Pentecostes tem como pano de fundo a situação de Moisés, que se acha cansado e desanimado porque os israelitas reclamam do maná e dizem que no Egito tinham comida melhor do que essa que eles estão recebendo no deserto. Não aguentando mais tanta reclamação, Moisés pede inclusive para Deus lhe tirar a vida. Ouvindo o clamor de Moisés, Deus pede que ele escolha 70 pessoas, anciãos, de confiança que sabem liderar e reuni-los ao redor da tenda sagrada, do tabernáculo. Vejamos o que aconteceu, ouvindo a leitura de Números capítulo 11, versículos 24 a 30, que eu passo a ler agora. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Ele reuniu 70 líderes do povo e os pôs ao redor da tenda. Aí o Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Deus tirou uma parte do Espírito que tinha dado a Moisés e deu aos 70 líderes. Quando o Espírito veio sobre eles, eles começaram a falar alto como profetas, porém isso durou pouco tempo. 2 dos 70 líderes ficaram no acampamento e não foram até a tenda sagrada. Um se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito veio sobre eles e eles também começaram a falar alto como profetas. Então um rapaz foi correndo contar que Eldade e Medade estavam profetizando no acampamento. Aí Josué, filho de Num, que desde a sua mocidade era auxiliar de Moisés, foi logo dizendo: Moisés, meu chefe, não deixe que eles façam isso. Moisés respondeu: por que você está preocupado com os meus direitos, quando eu é que deveria estar? Eu gostaria que o Senhor desse o seu Espírito a todo o seu povo e fizesse com que todos fossem profetas. Depois, Moisés e os 70 líderes do povo de Israel voltaram para o acampamento. Até aqui a leitura do nosso texto. Meu amigo e minha amiga, Moisés escolheu as 70 pessoas e as reuniu em volta da tenda sagrada. Deus derramou o seu Espírito Santo sobre os 70,
capacitando-os a se tornarem profetas e auxiliadores de Moisés. Na condução do povo de Israel durante a caminhada pelo deserto. 2 deles, Eldade e Medade, permaneceram em suas tendas e começaram a profetizar no acampamento. Apesar dos ciúmes de Josué, Moisés se sentiu muito confortado e animado e entendeu que a ação profética é decisão do Espírito Santo, que age onde e como quer. E ele disse então: eu gostaria que o Senhor desse o seu Espírito a todo o seu povo e fizesse com que todos fossem profetas. Nós vemos então no texto que, assim como Deus ouviu o clamor de Moisés, ele ouve também o clamor das pessoas de hoje que sofrem, que clamam por causa da exploração humana, da perseguição, de matanças, por causa do racismo. Não existe clamor ou sofrimento que passa desapercebido aos olhos de Deus e que não toque o seu coração compassivo e misericordioso. E, por não ser indiferente para com o sofrimento do seu povo, Deus, no dia do nosso batismo, do seu batismo, do meu batismo, Deus derramou o seu Espírito Santo sobre nós, confiando a cada um de nós o ministério profético. Então, que bom essas palavras de Moisés estão acontecendo. Que bom se todo mundo fosse profetas. E Deus quer isso. Por isso, no dia do batismo, ele derrama o seu Espírito sobre nós. Mas como exercer esse ministério profético? Como profetas, se a gente olhar na Bíblia, é assim. Temos a tarefa, do meio da palavra de Deus, cheia de sabedoria, força e vida, que Ele coloca em nossa boca, a não ficarmos calados diante de pessoas que estão sendo exploradas, privadas de um prato de comida, de emprego, mães sendo assassinadas, indiferença, diferença salarial entre homens e mulheres, o racismo. Como profetas, nós não podemos nos calar. Como profetas, nós vamos denunciar aquelas pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo e profetizam milagres espetaculares e um futuro cheio de prosperidade, mas se calam diante dos abusos cometidos à vida. Como profetas, vamos mostrar que Deus quer igualdade entre as pessoas, porque Ele criou todas as pessoas com o mesmo carinho e amor, que Ele é solidário para com todas as pessoas. E aí não vale o racismo. Temos que denunciar. Nós temos que denunciar as diferenças que existem entre as pessoas. Nós não podemos deixar a injustiça tomar conta, porque nós fomos no batismo ungidos para sermos profetas. Como profetas, vamos entender que o Espírito Santo sopra onde quer e dá a oportunidade para pessoas ocuparem seus espaços com os dons que receberam do Espírito Santo, se preocupando com a vida das pessoas, se preocupando com o relacionamento entre as pessoas, se preocupando com a realidade que causa sofrimento, se preocupando com acolhimento, se preocupando com a inclusão
entre as pessoas, se preocupando com gestos de solidariedade, de respeito e dignidade às pessoas. Então, como profeta, não vale ter ciúmes quando alguém está colocando a palavra de Deus em prática, quando alguém é sincero com essa palavra e a fala para os outros, quando luta pelos direitos dos outros. Como profetas, vamos entender que não basta só ter coragem para profetizar. É preciso a ajuda de Deus. Sem a ajuda de Deus, nós não somos profetas, nós somos adivinhos, mágicos. É preciso ter a ajuda de Deus. E esta ajuda, Jesus Cristo nos prometeu, quando ele disse estar conosco todos os dias, em todos os momentos de nossa vida. Então, essa ajuda de Deus, nós vamos procurar na intimidade com Ele, na oração, estar disposto a ouvi-lo no silêncio, estar disposto a fazer o que Ele quer, estar disposto em tirar tempo para conversar com Deus. E como seria bom se todas as pessoas pudessem ser profetas para transformar a situação em que vivemos num prelúdio do reino de Deus. Então, meu amigo e minha amiga, em Pentecostes celebramos a presença viva de Deus no meio de nós, para nos fortalecer em nossas fraquezas, consolar em nossas tristezas, nos convencer de que somos amados, mesmo quando a indiferença e o ódio marcam as relações humanas, e que Ele nos impulsiona, nos ungiu, nos escolheu para profetizarmos com sabedoria a sua palavra no mundo em que vivemos. Então, um abençoado dia de Pentecostes para você e sua família. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você, agora e sempre. Amém. Você ouviu esta mensagem? Deixe o seu comentário, aonde você achar melhor, no Zap, ou no Face, ou no YouTube. Compartilhe com alguém que você acha interessante ouvir essa mensagem, né? E se você quiser também, se inscreva lá no meu canal do YouTube, Pastor Willi Topfer. E nós vamos nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá!